O que faz um relógio ser considerado um ícone? Saudações e complicações, pessoal! Sejam todos vocês muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal GMT-3, o canal que descomplica as complicações. Eu resolvi começar fazendo esse vídeo hoje, fazendo essa pergunta para você, essa provocação, para que a gente pense no que faz um relógio ser considerado um ícone. Esse é, na verdade, um dos maiores sonhos de qualquer fabricante de relógio, é você lançar um produto no mercado onde ele seja automaticamente reconhecido como um marco, um ícone. E a gente tem na história da relojoaria grandes ícones, né? A gente tem alguns modelos que, ao serem lançados, fizeram realmente parte da história e continuam sendo cultuados, continuam sendo tendo seus admiradores até hoje. A gente tem o Rolex Submariner, que foi um dos primeiros grandes relógios de mergulho. A gente tem o Blancpain 50 Fathoms, que foi o primeiro relógio com o bezel unidirecional. A gente tem o Breitling Navitimer com aquele Slide Rule bezel, né, o bezel E6B. Enfim, modelos que se tornaram referência a partir do momento em que foram lançados. E a gente pensa, poxa, realmente, mas para um relógio se tornar um ícone, ele precisa ser um relógio caro. Não necessariamente, é exatamente sobre isso, esse ponto que eu quero chegar, porque hoje nós vamos fazer um review de um relógio que é sim um grande ícone da história da relojoaria, e ele não é um relógio caro de jeito nenhum. Na verdade, é um dos relógios mais acessíveis que a gente pode ter no mercado. Estou falando do Casio F91W, um relógio que foi lançado em 1991 pela Casio e, ao ser lançado, se transformou num ícone. E o que esse Casio possui para que ele seja considerado um ícone? Quando ele foi lançado em 1991, ele apresentou uma configuração, digamos assim, bem interessante entre valor e preço. O preço dele realmente não acompanha o seu valor. O preço dele, a gente tem esse relógio no Brasil, aí você vai pagar em torno de R$100 nele. Lá fora ele custa ainda um pouco menos. E o valor que ele possui é um valor muito maior do que o preço dele em si, porque ele é um relógio simples, confiável e durável. Quando ele foi lançado, ele apresentava linhas um design bem interessante, design que se mantém aí quase 30 anos inalterado. É o mesmo relógio que você tinha em 1991, é o mesmo relógio que você tem disponível no mercado hoje. E se você tem aí mais de 30 anos, com certeza você ou já teve ou já conhece, ele vai lembrar de alguém que utilizava esse relógio. A Casio ainda produz ele, tem uma produção estimada aí em torno de 3 milhões de unidades por ano. Enfim, é um relógio que realmente se tornou um ícone e possui um grande número de seguidores até hoje, exatamente por esses fatores, a sua confiabilidade, a sua simplicidade. É um relógio que, com 3 minutos, você olhando o relógio, você já aprende as funções dele, não tem nenhum mistério. Um relógio super leve. Enfim, a Casio acertou em cheio esse lançamento ao colocar esse relógio no mercado e realmente conseguiu fazer desse relógio um ícone na história da relojoaria. E a gente sabe que todo ícone carrega histórias, carrega marcos. Uma das histórias interessantes sobre esse relógio é que um grande fã dele é o ex-presidente americano, o Barack Obama, que tem fotos dele utilizando esse relógio. Existe também um lado um pouco mais triste da utilização desse relógio, que é a utilização dele por terroristas. Existe uma história que alguns militares americanos presentes na prisão de Guantánamo é uma prisão americana que fica dentro da ilha de Cuba. Então, essa prisão, eles recebiam os terroristas da Al-Qaeda. E esses militares notaram que aproximadamente 1/3 dos terroristas que chegavam do Afeganistão tinham esse relógio no pulso. Então, eles ficaram intrigados para saber o porquê dessa frequência tão alta desse relógio no pulso desses terroristas e começaram a interrogá-los. Alguns terroristas disseram que era por causa do preço, outros disseram que era um relógio fácil de achar, mas ainda assim eles ficaram intrigados e não achavam que era
aquela era a resposta, que ainda tinha mais alguma coisa escondida. Então eles interrogaram um presidiário e ele ficou muito nervoso e disse: não, a gente usa esse relógio porque a bússola dele nos ajuda a encontrar Meca na hora das nossas orações. E aí, é claro, os militares americanos descobriram que isso daí era uma farsa, afinal de contas esse relógio não tem bússola. E aí, após mais uma sessão de interrogatório, esse terrorista acabou admitindo que ele era um especialista em produção de bombas e a Al-Qaeda dava esses relógios para esses alunos, digamos assim, que estavam aprendendo a produzir os chamados IEDs, ou Improvised Explosive Devices, artefatos improvisados de explosão. São aquelas bombas caseiras, digamos assim, que eles armavam lá no Afeganistão para matar soldados americanos, né? Eles utilizavam a função do cronógrafo. Quando o cronógrafo atinge o tempo que você seta ele manda um pulso para que seja acionado o alarme, né, indicando que o tempo chegou. E esse pulso era interceptado e acoplado a um detonador. Então esse pequeno pulso elétrico fazia com que o detonador detonasse a carga de explosivo, acionando assim a bomba. Foi isso que o terrorista acabou admitindo para os militares americanos, e aí descobriu-se que esse relógio também era utilizado para a produção de bombas. É claro que qualquer relógio que tem essa função de cronógrafo pode ser utilizado com este fim, mas acabou que a maioria utilizava por questões de preço esse tipo de relógio. E agora, depois dessas curiosidades do nosso Casio F91W, nós vamos aqui para a mesa e vamos conhecê-lo um pouco mais de perto. Vamos aqui conhecer esse relógio, que é uma máquina muito bacana. Este é o Casio F91W. Vamos começar conhecendo o nome dele. Por que F91W? O F significa que ele pertence à série F, que começou em 1978 com o Casio F100. Esse 91 significa o ano em que ele foi criado, né, 1991, e o W significa que ele é water resist, ou seja, resistente à água. Agora atenção, meninos, o fato dele ser resistente à água não implica dizer que ele seja à prova d'água, ou seja, esse relógio ele não é indicado para que você utilize ele para tomar banho ou que você utilize ele no mar ou em piscina. O máximo indicado é que você utilize ele para você lavar sua mão ou você tomar uma chuva com relação a isso sem problema, mais que isso pode te trazer problemas. Ele é um relógio que ele tem 33 milímetros de largura, ele tem 38 milímetros entre os encaixes de pulseira, ele tem uma caixa de plástico, a pulseira dele é em resina, é um relógio que ele tem, o peso dele é de apenas 21 gramas, né? Ele no pulso você nem sente que está utilizando. É um detalhe bem bacana também de acabamento, é o nome Casio aqui na fivela, é um detalhe bem bacana de acabamento. No verso dele a gente tem uma tampa em aço inox, onde é também dito algumas informações, né, como o nome, o modelo, a indicação de que a caixa é feita de aço inox e que ele é produzido na Tailândia. Esse relógio ele também é produzido na China, né? E ele tem aqui a largura dele de pulseira é de 18 milímetros, né? E algumas pessoas também utilizam a pulseira NATO nele, né? Para isso, para que você faça a substituição da pulseira, você precisa obedecer o sentido de tirada dos pinos. Para isso que existe essa setinha aqui, ela indica para você que o pino precisa ser retirado nesse sentido. Na parte da frente a gente tem uma tela em LCD, onde é apresentado aqui a hora, os minutos, o segundo, você tem aqui o dia da semana e você tem a data do mês. Esse relógio ele conta também com um alarme, né, que você faz, ele tem um tempo de 20 segundos e você tem também um cronógrafo. Esse cronógrafo ele tem a função de você medir voltas, né? Você tem a função tradicional do cronógrafo, né? Que você inicia, para e zera, e ele também tem a função de você medir voltas, né? Você
clica aqui, já te deu o tempo de volta, e se você apertar de novo, ele retoma a contagem, né? E assim sucessivamente, né? Você para, vê o tempo de volta, ele retorna. Para que você zere ele, você precisa parar aqui e apertar aqui, e você já tem o cronógrafo zerado. Ele tem aqui uma luz, né, que ilumina aproximadamente 40% da tela de LCD, uma luz bem fraquinha, uma luz verde. Deixa eu consigo mostrar ela. Uma luzinha verde. E ele tem uma bateria com uma vida útil aí de aproximadamente 7 anos, né, considerando que você utilize o alarme uma vez por dia e 1 segundo de luz por dia. Como dificilmente você vai ter esse alarme funcionando durante 7 anos e utilizar a luz durante 1 segundo, a vida média da bateria dele pode chegar a 10 anos. Agora, uma dica bacana, que esse relógio, apesar dele ser um relógio barato, ele é muito falsificado. Uma dica legal para você saber se o relógio que você possui é original, é você apertar esse botão aqui durante 3 segundos. Você aperta ele e aí espera um pouquinho e aparece a palavra Casio no visor. Mais um indicativo de que esse relógio é um Casio original. Você tem também a possibilidade de apertar os 3 botões ao mesmo tempo, aí ele acende toda a tela em LCD. Alguns relógios falsificados fazem isso também, mas não são todos. Mas se você apertar e o seu não preencher todas essas telas, provavelmente, com certeza, o relógio que você possui é falsificado. Você pode alternar o display dele de 24 horas para 12 horas, né, apenas apertando esse botão aqui. Ele tem também aquela função do bip a cada hora, né, ele dá um bipzinho duplo. Para você fazer esse ajuste, você tem que ir no alarme e aí você aperta esse botão aqui, esse indicador aqui de que o alarme está acionado, e aqui é o sininho, ou seja, toda hora ele dá um bipzinho duplo. Você pode deixar os dois acionados, né? Aqui o alarme está setado para 0 hora e o sininho significa que toda hora cheia ele vai dar um bipzinho duplo, ou deixar ele todo apagado sem o alarme estar setado, nem esse bipzinho duplo a cada hora. Ele também possui o calendário anual, ou seja, quando você ajusta a data, você coloca o mês, o dia da semana e a data do mês. Ele só não faz a diferenciação de ano bissexto. E aí, pessoal, o que vocês acharam deste review? Muito bacana, né? Esse relógio, por ser simples, acaba se tornando fantástico, exatamente por sua simplicidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Inscreva-se no nosso canal, não deixe também de participar em nossas mídias sociais. A gente tem a nossa conta no Instagram, que de vez em quando eu coloco lá uma enquete bem bacana para você participar das nossas enquetes aí e saber se você realmente está craque na relojoaria. Tem umas perguntas lá que eu coloco. Não se esqueça de também votar na abertura, que agora no próximo final de semana a gente vai entregar este relógio aqui para o vencedor. O vencedor vai ganhar este clássico aqui. Então vai lá, nossa página no Facebook, e vote na abertura mais bacana, facebook.com/gmt-3. Isso aí, não deixe de conferir o nosso site também e mande a sua pergunta para que a gente utilize aqui no nosso Perguntas e Respostas. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Valeu, galera. Fiquem com Deus e um forte abraço. GMT-3 é o canal que descomplica as complicações. Valeu, galera. Um abração.